Com autorização para a instauração do impeachment, cuja admissibilidade foi aprovada pela Câmara dos Deputados, o Senado vai analisar se aceita ou não dar andamento no processo. As etapas devem seguir ao que consta na Constituição Federal, na Lei 10.1079 e no regimento interno. Quem tem os detalhes é Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, depois da leitura da autorização para a instauração do processo, será formada uma comissão especial com 21 senadores. Aí será elaborado um relatório no prazo de 10 dias com o parecer dando ou não prosseguimento ao processo. Mas para chegar ao Senado, Érica, a Câmara dos Deputados realizou sessão neste domingo para avaliar a admissibilidade do processo de impeachment. Vamos ver na reportagem. A Câmara seguiu o rito determinado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal ao votar o pedido de abertura do processo de impeachment. Depois de mais de 10 horas de sessão, o placar foi 367 votos a favor, 137 contra, 7 abstenções e 2 ausências. A Constituição Federal prevê que, após admitida a acusação contra um presidente da República, em votação por 2/3 na Câmara dos Deputados, cabe ao Senado Federal julgar se houve crime de responsabilidade. Mas antes, o plenário do Senado deve votar por maioria simples se concorda ou não com a decisão tomada pela Câmara. Se eles não concordarem, o processo é encerrado. Mas caso o pedido de impeachment seja aceito, a presidente da República deve ser afastada por um prazo de 180 dias para apresentar a defesa. Durante esse período, quem assume o cargo é o vice-presidente da República. Se no prazo de 180 dias o julgamento não for concluído, a Constituição prevê que o presidente volta ao cargo sem prejuízo ao processo. O rito segue o que foi determinado pelo Supremo, assim como o procedimento adotado durante o julgamento do impeachment do ex-presidente Fernando Collor, em 1992. Nesse caso, todo o processo durou cerca de 3 meses. A Lei 1079, que trata do impeachment, prevê que após a defesa do presidente na comissão especial, o processo segue novamente para o plenário, que irá aprová-lo ou não por maioria simples. Se aprovado, inicia-se a fase de julgamento do presidente da República no plenário do Senado, que deve ser aberta e conduzida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Essa é a última etapa do impeachment. Se a decisão final for pela condenação, o presidente perde o cargo e os direitos políticos pelos próximos 8 anos. Olha, Érica, neste final de semana, o ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal negou 3 ações, um mandado de segurança, um habeas corpus e também uma ação de descumprimento de preceitos fundamentais apresentados por partidos e parlamentares que tentavam suspender a decisão da Comissão Especial da Câmara dos Deputados que aprovou o procedimento de impeachment contra a presidente da República. Entre outros argumentos, também está o rito de impeachment adotado contra o vice-presidente da República. Mas o ministro Marco Aurélio negou os pedidos, alegando por causa da autonomia dos agentes políticos nas apurações e nos atos da casa. Além disso, Érica, o ministro Marco Aurélio entendeu que o habeas corpus e a DPF não são meios adequados para o pedido. Érica. Obrigada, Carolina. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio para explicar para a gente o que acontece a partir de agora, de acordo com o que foi definido pelo Supremo Tribunal Federal para processos de impeachment. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Gisele, por que o processo agora segue para o Senado? Érica, o Senado é quem tem competência constitucional para o julgamento dos crimes de responsabilidade. Então, a própria Constituição Federal, ela estabelece essa competência do Senado. Então, agora, para que o Senado ele possa exercer essa sua competência constitucional, é preciso passar por essa fase anterior perante a Câmara dos Deputados. Então, o que aconteceu até agora é como se fosse uma fase pré-processual, apenas um juízo de admissibilidade, para que o Senado possa, então, a partir de agora, desempenhar o seu papel constitucional no sentido de avaliar ou não a ocorrência de um crime de responsabilidade e, a partir daí, julgar o presidente da República que está sendo acusado. Então, no plenário do Senado, nós vamos ter ao todo 3 julgamentos, 3 sessões plenárias que vão, na verdade, definir essa questão do
impeachment da presidente da República. Um ponto interessante que a gente precisa esclarecer, até por conta do julgamento do Supremo Tribunal Federal na arguição de descumprimento de preceito fundamental 378, é que o Senado ele vai ter a possibilidade de fazer um novo juízo de admissibilidade. Isso ficou muito bem definido no julgamento dessa DPF que eu acabei de mencionar, porque o plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu que cabe ao Senado não só julgar o crime de responsabilidade, mas se cabe a ele julgar, cabe a ele também avaliar os requisitos de admissibilidade dessa acusação. Então, uma vez autorizado pela Câmara, cabe agora ao Senado fazer esse juízo de admissibilidade. Então, depois da comissão especial ser formada, depois de ter um parecer, haverá a primeira análise do plenário pela admissibilidade ou não desta acusação. Se essa acusação não for admitida, o processo de impeachment ele é arquivado, ele para ali. Se a acusação, se o parecer for admitido, haverá então a instauração de uma nova fase, que é a chamada fase probatória. Então, nós saímos de uma fase de um juízo de admissibilidade para uma nova fase probatória. Nesse momento, haverá respeito ao contraditório, ampla defesa, apresentação da defesa por parte da presidente da República, enfim, todo esse devido processo legal deve ser observado. A partir daí, o plenário novamente vai se reunir após um novo parecer da comissão especial que será feito agora com base nas provas que foram apresentadas, e esse parecer sendo aprovado no Senado, pelo plenário por maioria simples, aí inicia uma outra fase, que é a chamada fase de julgamento. A fase de julgamento, ela é presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. A fase de julgamento é onde serão necessários a votação de 2/3 dos senadores. Então, somente na fase de julgamento é que nós vamos ter aí a análise do mérito propriamente dito, se houve ou não um crime de responsabilidade. Se ficar comprovado, né, o crime de responsabilidade, se o Senado, por 2/3 dos seus membros assim entender, haverá então a condenação por crime de responsabilidade da presidente, isso gera a perda do cargo e também a inabilitação para o exercício de qualquer função pública por 8 anos. Então ela fica inelegível, ela fica também impossibilitada de exercer qualquer função, inclusive cargos comissionados. Gisele, se no Senado chegar até o fim esse processo e houver o impeachment do presidente da República, ainda pode ocorrer algum tipo de recurso no Supremo Tribunal Federal? Érica, a gente precisa esclarecer que o impeachment, né, o processo de impeachment, ele serve para processar e julgar crimes de responsabilidade, que na verdade são infrações político-administrativas, não se tratam de crimes comuns, são infrações político-administrativas, inclusive que têm um julgamento político. A gente costuma dizer que o impeachment é um julgamento político-jurídico porque ele precisa, na verdade, obedecer aquilo que a Constituição estabelece no que diz respeito ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa. Mas estamos diante de um julgamento político. Dizer que o Supremo Tribunal Federal não irá receber nenhuma ação questionando esse tipo de julgamento, eu não posso afirmar, porque nós já tivemos aí um número expressivo de ações, de mandados de segurança, habeas corpus, arguição de descumprimento de preceito fundamental, que já chegaram aqui até agora. No julgamento que o plenário, na verdade, acabou fazendo na quinta-feira, que se estendeu até a madrugada de sexta-feira, inclusive, o ministro Ricardo Lewandowski chegou a destacar que, naquele momento, o Supremo Tribunal Federal não estava fazendo nenhuma análise em relação ao crime de responsabilidade, mas que o Supremo, uma vez provocado, poderia se manifestar a respeito de um posicionamento sobre essa característica, sobre esse aspecto do processamento. Já o ministro Teori Zavascki tem um entendimento diferenciado, entende que, por se tratar de um julgamento político, nenhum tipo de decisão do Supremo Tribunal Federal seria possível, exatamente porque, de acordo com a Constituição Federal, crimes políticos do presidente da República são julgados exclusivamente pelo Senado. Então, o juiz natural da causa, nesse tipo de ilícito, de infração político-administrativa, cabe ao Senado. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele já recebeu diversas ações sobre isso, pode até receber, nós não sabemos qual é o tipo de questionamento que será feito, mas é um julgamento político, a gente precisa deixar claro, a própria Constituição estabelece que cabe ao Senado julgar e ter o juízo de valor sobre essa conduta, se ela efetivamente configura ou não crime de responsabilidade. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço.